Graça e paz, amados. Amém? Amém. Amém, pô? Amém. Glória a Deus. Gostaria que você estivesse abrindo a palavra do Senhor comigo. Quem aqui está hoje passando por tentação? Diz amém aí. Amém. Eu gostei disso. Sinceridade é a melhor coisa que tem. Eita glória. Vamos abrir a palavra do Senhor. 2 Timóteo, Salmos 126. Salmos 126. É um salmo bem conhecido, né? Salmos 126, é um salmo bem conhecido. Uma hora ou outra a gente ia passar por isso, né? Nunca passamos, uma hora ou outra ia ter festa junto com tudo. Eu já estava esperando. Até que está comportado para a glória do Senhor. Amém, amados? Vamos acompanhar aqui comigo, ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos todos como os que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Se encerra no 6, não é isso? Aleluia. Se encerra no 6. Pode deixar essa parte aí para mim, por favor. Amados, nessa tarde, enquanto eu meditava naquilo que nós estaremos trazendo e ministrando para a igreja do Senhor, o Senhor, Ele me levou a esse salmo, Salmos de número 126. E o que Deus, Ele ministrava no meu coração, Ele falava assim: Rodrigo, o tema que você vai falar para a igreja nessa noite é enquanto a colheita não chega. E eu falei assim: amém, Senhor. Então vamos entender o que o Senhor tem para falar comigo. E Deus, Ele falava assim para mim: Rodrigo, a primeira etapa que a gente tem que entender na nossa vida é que enquanto a colheita não chega, eu continuo semeando. E qual é o primeiro processo para você semear? Daí, se você olhar para trás, tem o presbítero Marcos, né? Que tem árvore, planta aí até não sei aonde mais, ele só não tem mais, queridos, porque a gente tem a igreja. Amém? Quando a gente for embora daqui, tu voltar, isso aqui vai estar a selva. Por quê? Ele gosta de plantar. E qual é a primeira coisa que você faz quando você vai plantar algo? Quando você vai semear algo? É olhar a terra que você está plantando. E quando você vai plantar, você olha a terra e você fala: bom, essa terra está muito seca, ou essa terra é uma terra boa para plantio, essa terra... Você vai verificando a terra. Depois que você verifica a terra, você faz o quê? Prepara a terra para o plantio. E até aí, querido, você está fazendo o quê? Se movimentando, você está fazendo as coisas com as suas próprias mãos. Depois que você prepara, você faz o quê? Você escolhe a semente que você quer semear. E aí a gente entra naquele grande ditado, né? Aquilo que você semeia, fatalmente você colherá. Se você está plantando banana, você vai colher banana. Rodrigo, mas eu não gosto de banana. Então por que tu está plantando banana? Você futuramente irá colher aquilo que você está plantando. Não é assim? Então, você semeia aquilo que você vai colher. Qual é o outro passo? Você começa a regar a sua semente. Eu acho muito interessante é que a partir do momento que você coloca a semente dentro da terra, você fugiu, ou melhor, a semente ela fugiu totalmente do seu controle.
até o momento de você preparar a terra, escolher a terra, preparar a terra, ao momento que você enfia a semente dentro da terra, ali você passa a perder todo o controle. Em qual sentido? De como ela irá crescer e qual o momento que ela vai crescer e quando ela vai começar a frutificar. Não é assim? Você planta, mas você tem uma média. Bom, acredito eu que daqui a 3, 4 meses ela já está crescendo, daqui a 1 ano ela está dando frutos. Você faz o quê? Um planejamento em cima daquilo, mas você sabe quando vai dar? Você não consegue, distinguir o momento certo que aquilo irá começar a florescer e a gerar frutos. E eu acho bem interessante que Deus ele falava assim comigo: Rodrigo, nesse processo começa a acontecer algumas coisas na vida do homem e da mulher de Deus. Ele está empolgado, ele vai lá, semeia, ele vai lá, prepara a terra, ele faz tudo, aquela empolgação, aquela alegria. Por quê? Porque ele está fazendo algo que ele quer ver crescer. Só que existe um momento do plantio até o momento da colheita. E nesse período aí, enquanto eu espero crescer, enquanto eu espero frutificar, enquanto eu espero missionária Elisa dar fruto, muita coisa acontece. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Esse período do enquanto eu não tenho fruto, do enquanto, Leandro, ainda não floresceu, como é que eu vou fazer, como é que eu vivo? Eu acho bem interessante que Deus ele falava assim para mim: Rodrigo, a primeira questão é eu entender o tempo. E o tempo nós temos o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, e eu acho bem interessante que quando você vai no grego, transferir do grego para o português, você vai ver que o tempo Kairos, ele tem o significado do seguinte: momento oportuno, ou momento de oportunidade. Ou seja, Deus, ele trabalha no tempo Kairos. E o que isso significa? Que Deus ele age na minha vida e na sua vida no momento oportuno. E qual é o momento oportuno, Rodrigo? O momento que ele quer. Eu tenho que entender que Deus ele trabalha no tempo Kairos e nós vivemos no tempo do Cronos, que significa o quê? O tempo que eu olho para o relógio e sei que agora são 9h24. Oh, desculpa, 7h24, eu ia falar 19. Olha, vamos ver assim, ó. São 19h24, eu falei um na frente. São 19h24. Então quando eu olho, eu identifico que esse é o horário. Mas no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. A gente não consegue distinguir. Por quê? Porque Deus ele trabalha no tempo oportuno. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender, enquanto eu não colho, é que o tempo é de Deus. Existe um grande perigo nesse período de tempo, que é o quê? A frustração. Muitas das vezes eu planejo o seguinte: bom, eu estou nesse tempo agora, eu vou começar, porque todo mundo se programa em alguma coisa, não é assim? Vou me programar e tal. Quando não começa a dar certo, eu começo a ficar frustrado. E a pior coisa que existe na vida de um homem e de uma mulher, seja de Deus ou não, são as frustrações de não conseguir conquistar as coisas no seu tempo. E o que Deus ele falava comigo para trazer para a igreja nessa noite é: Rodrigo, enquanto isso, não se frustre. Enquanto isso, entenda que todos os momentos que você está passando é para gerar um crescimento na tua vida. Aleluia. A frustração, ela não pode fazer você parar. Eu me frustro com pessoas, eu me frustro com situações, eu me frustro com tempo, eu me frustro com carro quebrado, eu me frustro com tantas coisas que acontecem no meu dia a dia. Mas nada disso pode fazer eu perder o foco. E qual é o foco? Um dia vai florescer. Aleluia. Um dia vai gerar fruto. Ainda que eu não esteja vendo, ainda que todo dia eu vá lá, regue, e olhe, e ainda não saiu nem uma pontinha daquela semente, eu tenho que entender que no momento oportuno, no tempo de Deus, vai florescer. A segunda parte é a distração. E aí, amado,
vem algo muito interessante. Quando você está focado em algo, quando você está focado em alguma coisa, sempre vai ter distrações. A todo momento da história da tua vida, você vai sofrer distrações. Quando você coloca um foco, quando você começa a semear, quando você começa a botar um objetivo na tua vida, vão vir distrações. E o problema não é vir as distrações, o problema é eu embarcar nas distrações. Hoje, eu falei assim, eu estava lá em casa, comecei a arrumar as coisas para mudança. Aí eu falei assim, bom, essa é a parte mais triste, é quando tu começa a mexer no teu guarda-roupa. Que aí eu peguei um monte de camisa assim, ó. Rapaz, tem camisa que eu não fazia nem assim. Não fazia nem assim. Falei, caraca, eu não acredito nisso. Aí fui meter a mão em outra. Tinha duas que eu nunca nem usei. Tá zero. Falei, caramba, quem sabe um dia o meu amigo aí volta pra Cristo, eu vou dar umas camisas pra ele também. E eu comecei a experimentar. Falei, Senhor, tem umas 6, 7 camisas que eu falei, Senhor, vou separar pra dar. Aí quando eu falei, vou separar pra dar, eu falei assim, caramba, eu não posso. Eu tenho que focar a emagrecer. Eu não posso continuar gordo. Eu tenho que emagrecer. Só que aí, querido, o que acabou acontecendo? Começa a chegar a hora do lanche. Aí tu abre a geladeira. Andressa, o que tu tem pra comer? Ah, não sei lá, vamos ver alguma coisa pra beliscar. Pum! Coca-Cola 2 litrão gelada instalando na geladeira. Momento da distração. Você acaba perdendo o foco. Então, a nossa vida ela é feita assim. Existem coisas que muitas das vezes vão vir para te distrair. Vão vir para roubar um pouco a tua atenção. A festinha do lado, tá enrolando. Daqui a pouco rola aquele pagode que mexe no coração. Tu fala, ai Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Porque momentos de distração. Para quê? Para que você não consiga atingir e entender o objetivo que Deus tem na tua vida. O quarto ponto que Deus ele falava comigo era o seguinte: quando eu não consigo esperar o tempo, quando eu começo a me frustrar e eu começo a ir pelas distrações, entra a amargura. O que é a amargura, querido? É aquele momento que eu paro e começo a ficar totalmente frustrado, e começo a ficar amargo, e começo a ficar ranzinza. Sabe, aquela pessoa que não consegue rir mais pra nada? Aquela pessoa que já sofreu tanto na vida, que já, sabe, e ela não consegue mais rir, ela não consegue ser mais feliz, e por ela ser feliz, ela não consegue enxergar felicidade em nada, e pior ainda, ela não consegue deixar ninguém mais ser feliz. É uma pessoa amargurada. E a pior coisa que tem é tu estar do lado de uma pessoa amargurada. Por quê? Porque tudo que você vai falar, tá rindo por quê, Marcelo? Tá cheio de dinheiro, tá rindo pra caramba. Não é assim? Já começa a te invejar, já começa a falar pra você. E aí ela começa a transmitir a amargura dela pra você. Mas por quê? Muitas das vezes as pessoas são amarguradas. Porque no meio do enquanto isso, enquanto a semente dela não deu fruto, ela se decepcionou, ela se frustrou, ela não entendeu que o tempo não é o tempo que ela quer, é o tempo que Deus quer. E nessa noite o que eu quero que você entenda nessa palavra é que não é o seu tempo, é o tempo que Deus ele age ao seu favor. O povo ele estava cativo, o povo ele estava preso. E o salmista ele fala assim, ei, olha só, aquele que semeia chorando, ele colherá com alegria. O salmista está falando o seguinte: aquele que passa pela luta chorando, mas continua andando, um dia ele colherá com alegria. Mas qual é a situação, Rodrigo? Eu não posso me distrair na caminhada. Eu não posso me frustrar na caminhada. Essa caminhada não pode me tornar uma pessoa amarga. Essa caminhada, ela não pode me afastar do meu propósito. E aí Deus falava comigo a quinta questão quanto a isso. Eu não posso perder o foco do meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Continuar regando para que um dia tenha crescimento. Isso, querido, eu falo para todas as áreas da nossa vida. Nós temos que continuar regando para que aquilo possa crescer. Eu não sei o que é na sua vida,
que de repente as lutas, as situações têm tentado te impedir de conquistar e de chegar até o objetivo. Mas eu quero falar para você nessa noite, não perca o foco do seu objetivo. Por quê? Porque se você perder o foco do teu objetivo, a vida, eu acho muito interessante, a vida de todo homem, de toda mulher, seja cristão ou não, ela é baseada em algum sonho e em algum projeto. Se você não tem um sonho e você não tem projeto, tu não está vivo, irmão. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um projeto. Pode ser casar, pode ser ter filho, pode ser ter casa, pode ser estudar, pode ser conquistar algo financeiro, pode ser conquistar algo emocional, pode ser ver alguém, alguma coisa, você tem um objetivo. E a grande questão, no meio do enquanto esse objetivo não chega, é você entender que todas as lutas e os processos, eles vão ter que acontecer na tua vida. Para quê? Para que quando você chega no objetivo, você não trate aquilo de qualquer forma. Você não perca o teu objetivo. A Bíblia, ela é bem clara em dizer o seguinte, que todos os homens de Deus, eu estava pregando sobre isso essa semana, todos os homens de Deus passaram por momentos de lutas, privações, frustrações e decepções. Todos os homens de Deus passaram por momentos de dificuldade. Mas qual é a grande questão na vida de um homem e de uma mulher de Deus? O momento de dificuldade não é lugar de parar. O momento de dificuldade é lugar de aprendizado e de você continuar caminhando ao sentido daquilo que você tem. A grande questão na história da nossa vida é nós aprendermos que enquanto eu não consigo colher os frutos daquilo que eu estou semeando, eu não posso parar, porque a escola de Deus, ela não para de me ensinar. E eu só consigo caminhar à medida que eu começo a passar naquilo que Deus ele está me aprovando. Se Deus ele não me aprovar, eu não consigo sair daquele momento que eu estou vivendo. E tem gente que fala assim, vivo na mesma luta. Caramba, minha vida não muda. Parece que eu estou vivendo a mesma vida, o mesmo dia. Todo dia o dia se repete. Todo dia eu vivo a mesma história. Todo dia eu vivo a mesma situação. Todo dia a minha vida está vivendo a mesma coisa. Mas sabe por que isso acontece? Porque você está sendo reprovado por Deus. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pô, Rodrigo, eu tô cheio de dúvida. Eu falei, tá cheio de dúvida em quê? Pô, tô com dúvida disso, tô com dúvida daquilo, tô com dúvida daquilo outro. Eu falei, amém, varão. Deixa eu te falar o seguinte. A quem você está consultando? Não, eu tô orando. Não, eu tô não sei o quê. Eu falei, tá mesmo? Tô. Eu falei, Deus não te respondeu ainda nada? Não. Até falou, mas... Eu falei, sabe por quê? Falou que tu não quer ouvir. E quando Deus fala aquilo que a gente não quer ouvir, a gente dá uma de maluco. A gente começa a ficar meio, né? Não, mas vou procurar ver se outra pessoa fala algo diferente. Vou procurar conselho em outras pessoas para ver se Deus muda. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não muda a concepção dele em cima daquilo que ele já decretou. Se Deus decretou, se Deus falou, ele sabe o que é melhor para nossas vidas. No meio do nosso, enquanto isso, eu não posso ter dúvidas e não posso ter medo daquilo que Deus ele tem para minha vida. Aleluia. Eu acho muito interessante que a Bíblia diz que quando Pedro desce do barco, querido, presta bem atenção, ele caminha sobre as águas. Mas em algum momento, a gente entende o seguinte, ele teve dúvida e teve medo. E a dúvida e o medo fizeram ele o quê? Descer nas águas. A questão é o seguinte, Pedro já estava no meio do caminho. Pedro ele já tinha descido do barco, ele já tinha caminhado sobre as águas, mas quando o vento soprou, quando o mar ficou turbulento, ele, em vez de continuar caminhando, ele olhou para trás e pensou em voltar. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Querido, Jesus ele está no meio do mar, e você pode olhar e falar assim, mas ali eu não tenho um barco para me segurar. Só que a grande questão é eu entender que não são os meus olhos humanos que vão me fazer viver um milagre. São os meus olhos espirituais que vão me fazer atravessar o mar e encontrar Jesus no meio do mar.
e ficar de pé no meio do mar, do lado daquele que tem o poder sobre todas as coisas. Aleluia. Eu tenho que passar a entender que no meio desse enquanto isso, no meio desse processo que eu estou vivendo, eu não posso ter dúvida nem medo daquilo que Deus já falou para mim. É verdade. Se Deus falou para mim, um dia você vai ser, eu tenho que acreditar que um dia eu vou ser. Se Deus falou para mim que um dia eu vou conquistar, eu tenho que olhar, acreditar que um dia eu irei conquistar aquilo. Eu não posso ter dúvida daquilo que Deus um dia já falou Oh, para mim. Jesus, aleluia. Eu quero que você entenda. Volta só um versículo para mim, por favor, Diego. Mais um. Isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Passa para mim, Diego. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Eles estavam no cativeiro. Essa que é a grande questão. Eles não estavam fora da luta. Eles estavam dentro da luta, mas dentro da luta eles já estavam enxergando que eles poderiam continuar semeando, chorando, sofrendo, mas sendo fiel. Por quê? Porque um dia eles cegariam, ou seja, um dia eles teriam tanta alegria que eles não conseguiriam mais enxergar nada a não ser a alegria que eles estariam vivendo. Glória a Deus. O que eu quero que você entenda é que o cativeiro hoje ele pode estar tampando a tua visão. O cativeiro hoje ele pode estar te cegando. Qual é o cativeiro da tua vida? Eu não sei. Eu sei quais são os cativeiros da minha. Da minha vida eu sei quais são os cativeiros. Que muitas das vezes eu paro desesperado e falo assim, caraca, mano, tá dando não. Não é assim? Putz, agora o negócio, vou parar, vou isso, vou dar um tempo, vou fazer isso. Eu sei quais são os cativeiros que aprisionam a minha mente. Mas você tem que saber quais são os seus. E quando esses pensamentos eles vêm, queridão, joelho no chão e mão levantada, porque só assim tu consegue vencer os teus cativeiros. Aleluia, Jesus. A pior coisa que tem na nossa vida é nós termos cativeiros na mente, cativeiros que aprisionam a nossa mente, que aprisionam a nossa vida. Por quê? Porque nos impedem de caminhar. Nos impedem de progredir, nos impedem de conquistar. Ainda que eu tenha capacidade, eu não me sinto capaz. Ainda que eu tenha força, eu acho que eu não tenho força. Ainda que eu tenha tudo nas minhas mãos, eu acho que eu não tenho nada. São os cativeiros da mente. E esses são os piores cativeiros que nós temos. Porque eles travam todas as áreas da nossa vida. Então Deus nessa noite, Ele está falando para mim e para vocês. Eu não sei qual é o cativeiro que você se encontra. Mas enquanto você está no cativeiro, eu estou trabalhando ao seu favor. Aleluia. Obrigado, Senhor. E aí Deus falava assim para mim, Rodrigo, além dos perigos, eu quero que você fale o seguinte. Prepare-se. Prepare-se. Por quê? Porque você vai chegar lá. Mas para que você chegue, você tem que se preparar. E como eu me preparo, Rodrigo? Vai umas dicas que Deus me deu. Primeira coisa, eu tenho que entender que o processo da semeadura até o processo da colheita, enquanto eu não estou enxergando fruto, enquanto eu não tenho fruto nas minhas mãos, enquanto a vitória ainda não chegou, enquanto eu ainda estou chorando e semeando com lágrimas, eu tenho que entender que essa é uma jornada de crescimento na minha vida. Eu tenho que entender que essa é uma jornada que eu vou estar evoluindo. Vamos ser um pouco mais assembleando, né? Um pouco mais pentecostal. Esse deserto que tu está passando é para o teu crescimento. É uma jornada que você está passando e ela vai ter fim. O choro pode durar uma noite, mas Rodrigo, essa alegria pela manhã para mim tá osso, tá só sendo nuvem, tá só sendo escuridão, mas eu tenho algo para falar para você. Vai chegar amanhã. O amanhã ele vai chegar. Mas como ele chega, eu tenho que continuar caminhando, mesmo chorando, mesmo sangrando, mesmo ferido. Eu não posso parar uma jornada. Jornada. Você já viu aqueles caras que são peregrinos, né? Cara, os caras saem daqui
Eu estava conversando com um rapaz, foi essa semana. Eu estava conversando com um rapaz, ele estava falando para mim que um amigo dele foi para os Estados Unidos, comprou um ônibus, botou... Tem gente que é muito louca, né? Botou uma Harley Davidson dentro do ônibus e veio da Flórida até Maricá dirigindo o ônibus. Falou que foi um ano e pouco dirigindo da Flórida até Maricá, Itapuaçu. Eu fui lá levar Davidson, o cara tava contando pra gente. Tu tem noção? O cara ele começou com um objetivo, demorou um ano e varada, mas cumpriu o seu objetivo daquilo que ele tinha planejado. Você acha que no meio do caminho não faltou gasolina? Tu acha que no meio do caminho o cara não pegou tempestade, furacão? Tu acha que no meio do trajeto o cara não pensou assim, meu irmão, vou largar esse ônibus aqui, vou pegar um avião e depois eu vejo o que eu faço? Tu acha que no meio do caminho o pneu não furou? Tu acha que no meio do caminho o carro não quebrou? Querido, com certeza ele passou por muitas coisas, mas qual era o objetivo dele? Eu tenho que chegar com esse ônibus e com essa moto na minha casa. Aleluia. Objetivo. Ele entendeu que ele estava vivendo uma jornada e iria ter fim. Quando eu entendo que eu saio de um ponto e vou chegar até o outro ponto, querido, eu tenho um ponto, eu tenho outro. Eu sei que eu tenho que ir daqui para lá. Porém, eu posso ir em linha reta, ou eu posso, filhão, dar voltas, Cristino, dar volta pelo Rio de Janeiro para poder chegar no objetivo. Tem um amigo nosso, Uber, que ele fala isso, que ele te pega aqui, aí ele tem que te deixar lá em Botafogo. Aí ele vai lá para Copacabana, dá a volta no aterro, vai lá em Copacabana, volta, vai depois te deixar em Botafogo. Mas o ponto de início e o ponto de fim está traçado. Poderia ir pela linha reta? Poderia. Mas quem faz eu mudar os trajetos não é Deus. É isso que eu tenho que entender. Tem gente que acha que Deus dificulta tudo. Caramba, Deus podia me facilitar. Mas Deus não quer te facilitar. Deus quer que você aprenda no caminho que Ele está te mostrando. Por quê? Porque você está passando por uma jornada que você tem que evoluir. Eu, Rodrigo, comecei lá atrás, estou passando e vou continuar a passar uma jornada de evolução até a volta de Cristo. Quando Jesus voltar, parou. Enquanto Ele não voltar, queridão, eu estou vivendo uma jornada de evolução. Eu preciso evoluir, eu preciso amadurecer e crescer. Segundo ponto, seja fiel aqui e Ele te levará até lá. A grande questão na nossa vida é eu aprender a ser fiel no pouco para que Deus me coloque no muito. Tem gente que traça uma meta na vida dele hoje, mas não é fiel a Deus aqui e quer que Deus coloque ele lá. Se o povo não fosse fiel a Deus no cativeiro, semeando ali com lágrimas, eles nunca iriam colher alegria. Por quê? Porque se eles não estão sendo fiéis no começo da trajetória, se eles não estão sendo fiéis enquanto eles não conquistaram, quando eles estiverem na mão, é aí que não vão ser fiéis. O que você tem que entender é que a fidelidade, ela gera uma movimentação na sua vida. Para que Deus me tire do ponto inicial e me coloque no ponto final, eu tenho que ser fiel desde o ponto inicial pelo trajeto para que eu possa chegar no ponto final. Aleluia! Vamos lá? Quarta, saiba controlar o momento. Não deixe o momento te controlar. Essa é uma... Cara, pra mim é a pior parte. Eu saber controlar o momento e não deixar o momento me controlar. Eu sou impulsivo. Sou aquele cara... Papum, 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 papum. E como é que você faz nesses momentos? Muitas das vezes você tem que literalmente, entubar. Engole a seco, finge demência, que nem a galera fala hoje em dia, né? Finge demência e vai embora. Por quê? Porque se você não controlar o momento que você vive, o momento que você vive vai te controlar.
se você não conseguir controlar as tuas emoções no momento de turbulência, no momento de dificuldade que você está vivendo, esse momento vai controlar a sua vida. Então, o quarto passo que Deus me deu é: saiba controlar o momento. Rodrigo, estou semeando, está vindo tempestade, tá vindo, vou largar tudo no meio do caminho? Não, vou controlar o momento. Porque se eu não controlar ele, ele vai me controlar. E uma pessoa sem controle é levada por qualquer coisa. Amém? E o último, para a gente encerrar: cuidado com o que você ouve. A pior coisa que tem, querido, é quando você está indo para um objetivo e uma pessoa fala assim: ih, tu não vai conseguir não. Pô, eu tentei e não consegui. A pior coisa que tem, cara, já viu? Já passou por isso? Rapaz, eu já tentei. Maluco, vai. É brabo, mas acho que não dá pra conseguir não. Se você ouvir aquilo e guardar pra tudo e fala assim: pô, fulano tentou, ciclano tentou, não conseguiu, pô, nem vou. Muitas pessoas não conseguem viver o sobrenatural de Deus porque ouvem pessoas que querem entulhar os seus poços. Tem gente que não consegue e não quer que você consiga. Tem gente que não vive e não quer que você viva. Tem gente que não consegue crescer e não quer que a outra pessoa cresça. Tem gente que é infeliz e quer que a outra pessoa seja feliz. Tem gente que de repente vai fazer uma prova, vai fazer alguma coisa e fala assim: pô, tentei, ó, fiz tudo, fui lá correto e não consegui. Mas ó, tu aí, não sei não, hein? Vê aí, porque eu acho que tu não vai conseguir não. Cuidado com aquilo que tu ouve. Tem gente que entulha os teus poços sem precisar fazer força, somente com palavras. É verdade. A pior coisa que tem são os nossos ouvidos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente ouve e a gente não filtra aquilo que a gente está ouvindo. E o não filtrar aquilo que a gente ouve gera decepções na nossa vida. Amém, amados? Então nessa noite, eu gostaria que você entendesse um pouco daquilo que Deus tem para falar para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Enquanto não chega o momento da tua colheita, não seja levado pelas coisas que acontecem no meio do caminho. O plantio, ele vai ser feito na empolgação, mas até o momento da colheita, querido, muita coisa acontece. E a grande questão para você chegar até a colheita é você saber que enquanto a colheita não chega, você passa por um processo na sua vida. E esse processo ele só é vencido através da cruz de Cristo. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Então nós encerramos a palavra nesse momento. Eu queria deixar alguns anúncios para os irmãos. Primeiro, infelizmente ou felizmente, a gente não pode falar que é infelizmente, mas felizmente a família do Douglas foi embora, né? Tá? Infelizmente ou felizmente, a família do Douglas foi embora. Douglas, Luana, Patrícia, Juliana, Kailane, Igor, até o Anthony foi embora. Foi embora todo mundo, amados. E perdemos uma família, né? Porém, a família continua lá em Sepitiba agora, está lá com o pastor Tiago, né? Eles não estarão mais aqui conosco. A Luana falou que vai tentar fazer um esforço para vir na quinta-feira para se despedir da gente, né? E aí a gente vai ver se faz uma surpresinha para ela aí. Eu queria ver um presentinho para a gente poder dar para a família, amém? E infelizmente a família não está mais congregando conosco, mas na quinta-feira eles vão estar vindo aqui, vão estar se despedindo, vão estar vindo nos dar um abraço, se eles conseguirem vir. Se eles não conseguirem, em breve eles vão estar aí, porque para poder se despedir de todos nós. Enquanto isso, amados, não podemos esquecer, temos Catiane e família, Stephanie e família e Yasmin e família. Amém?
são pessoas que eles, né, vinham com eles, vinham sempre e tal. E eles não estando mais aqui, a gente que tem que dar o suporte para eles poderem vir. A Catiane falou para mim que provavelmente até o final do mês vai vir apresentar a filha. A Stephanie hoje está em Mesquita e a Yasmin estava trabalhando, não sei o porquê, mas vamos dar um suporte para essa família, né? Para eles não desanimarem também, não se entristecerem e deixarem de estar vindo para a casa do Senhor. Amém? Esse é um aviso aí. Terça-feira, 20 horas, temos estudo da palavra. Quinta-feira, nós estamos aí na nossa campanha, amém? Do vaso de honra nas mãos do olheiro. Quarta-feira, amados, quarta-feira agora eu estou pregando lá na church. Quem quiser ir, depois me procura. A irmã pediu para estar chegando lá às 7 horas da noite. Amém? 7 horas. Então, quem quiser ir, me fala. A gente vai estar indo para lá, ali para Aliança Church. A gente vai estar pregando lá quarta-feira agora. Do lado do Posto Piranga. Do lado do Posto Piranga, na estrada do Galeão ali. Sabe onde é? Passou Preso Nick. Isso, passou Preso Nick, tem o posto Ipiranga ali do lado esquerdo. Entrou ali, do lado ali tem uma fachada preta, escrita Aliança Church. Tá? Nós estaremos ali quarta-feira ministrando a palavra do Senhor. Só porque eu vou me mudar essa semana, né? Preguei quarta na DIG, preguei sexta no Círculo de Oração. Amados, e tem sido uma bênção, tá? Pra honra do Senhor, o negócio tem sido estreito, mas tem. E quarta-feira vamos estar ali na Aliança Church ministrando. Quinta-feira, estamos aqui mais uma vez na nossa campanha. Eu não sei nem quem é o pregador de quinta-feira, também não quero nem saber. Só quero que pregue para a glória do Senhor. Amém? Domingo, não? Então, domingo, 7 horas da manhã, nossa campanha no monte, viu, queridos e queridas, lindos e lindas do Senhor. Hoje ficou todo mundo com medo da chuva. Eu também achei que lá ia estar cheio de barro no monte, mas não tinha barro. Deu para subir